universo parece fake, os personagens aparentam ter saído de uma convenção de fãs, atuações medíocres, coreografias de lutas inexistentes, dependência excessiva em efeitos digitais mal passados e uma direção completamente sem um pingo de originalidade ou inovação. Inclusive, a pouca esperança que tinha com a sequência do filme foi amassada ao saber que o mesmo diretor voltaria para a direção. No início da semana começaram a sair as primeiras impressões de Mortal Kombat 2 na internet. Impressões majoritariamente positivas, impressões que aclamavam as cenas de luta do filme e o quão sangrento ele era, mas principalmente que os criativos responsáveis pelo filme finalmente escutaram os apelos dos fãs. No começo do vídeo mostrei pra vocês que minhas expectativas não eram das melhores, mas toda essa comoção causada pelas primeiras impressões do filme acabaram me levando na enxurrada. Será que os fãs de Mortal Kombat sofreram pela última vez? Finalmente teríamos uma vitória? Comecei a olhar esse lançamento com outros olhos. Todo o pensamento negativo que eu podia estar tendo sobre esse filme foram varridos da minha mente e eu finalmente acreditei no hype. Paul Young foi a principal constante na mente de todos que assistiram o primeiro filme e não gostaram. Tirando o fato de que ele era um personagem criado exclusivamente para aquele filme da sala, o ator que o interpretava não era dos melhores, a história do personagem e da família dele era completamente superficial, você não tinha motivo nenhum para criar um vínculo com a vida desse personagem ou com o relacionamento dele com a família. Então nisso sim, eles escutaram as críticas ao primeiro filme e fizeram algo para remediar na sequência. Paul Young tem aproximadamente 3 minutos de tela no segundo filme. Sinceramente, sinto muito pelo ator. Talvez ele tenha recebido nada além de ódio dos fãs de Mortal Kombat nesses últimos anos. E talvez ele tenha sido o menor culpado disso. Não foi ele que decidiu fazer um filme de Mortal Kombat e se enfiar como protagonista. Eu realmente espero que ele continue tendo chances para demonstrar o seu alcance como ator futuramente e eu queime minha língua. O terrorismo visual que os figurinos do primeiro filme causaram nos olhos de quem assistia também foram remediados na sequência. Kitana finalmente com figurino azul e a Jade, apesar de ser um verde meio apagado, ainda assim dá pra ver que é verde. Coitada da Mileena. Falando em Kitana e Jade, com certeza as melhores personagens da sequência. Adeline Rudolph e Tati Gabrielle foram as atrizes que mais me fizeram sentir algo. Diferentemente das outras atuações robóticas do filme, gostei muito da atuação das duas e gostaria de ver elas em mais produções. Lembro quando os suspeitos de sempre depositaram o seu ódio enrustido na atriz que faz a Jade, pelo simples fato dela não ter cabelo. Apesar de continuar não gostando das sequências de ação, a luta de Liu Kang vs Kung Lao e Kitana vs Shao Kahn foram as melhores pra mim. Coincidentemente, as duas lutas que possuem um maior peso no filme. Lutas que realmente contam uma história. Irmãos lutando até a morte e pai e filha lutando até a morte. A atuação de Lu Jilin, agora harmonizado, realmente me vendeu no que estava em jogo para o personagem de Liu Kang. O mesmo pode ser dito sobre Adeline Rudolph, mostrando um ódio enjaulado em Kitana. Pra quem não assistiu o meu último vídeo, o que eu recomendo porque ficou muito bom, eu listei vários aspectos do filme de 21 que tive problemas, ou que não gostei. Como por exemplo, a dependência astronômica em efeitos digitais. Efeitos digitais que na maioria das cenas pareciam feitos por um adolescente que acabou de aprender a usar o After Effects. Pelo que consegui juntar na internet, Mortal Kombat 2 teve 1 ano a mais de pós-produção em comparação ao primeiro. Pra quem não é familiar com o termo, a janela de pós-produção de um filme é onde a maior parte dos efeitos visuais e edição de um filme ocorre. Então é pedir muito que um filme com quase 1 ano a mais de pós-produção em relação ao primeiro tenha efeitos digitais minimamente decentes? Bom, aparentemente sim, porque Mortal Kombat 2 continua parecendo um filme que passa dentro de outro filme. A tela verde desse filme conseguiu ser pior que a do primeiro em muitos casos. Perdi a conta de quantas cenas no filme você consegue notar que os atores estão em um ambiente fake. E não é como se esses ambientes fossem mirabolantes demais para que tornar os atores pertencentes a esses ambientes um trabalho hercúleo. Existem algumas cenas no filme também que o Shao Kahn sofre alguns ferimentos e logo em seguida ele se regenera. E os efeitos digitais utilizados foram completamente amadores. Outros problemas que tive com o primeiro filme eram as coreografias de luta, ou a falta de coreografias de luta para ser mais exato. Todas as cenas de ação daquele filme possuíam cortes e mais cortes. Não seria bom assistir uma cena de luta
luta em que você consegue ver as ações e reações dos personagens ao mesmo tempo, que a luta fluísse de certa forma em que você realmente acreditasse que é um filme de Mortal Kombat, esses mesmos problemas estão presentes em Mortal Kombat 2. Além da maioria das lutas serem em um ambiente visivelmente fake, lembrando que o meu problema não é que essas localidades não existem na vida real, mas sim que os personagens não aparentam estar nelas pelo nível amador dos efeitos digitais. As lutas da sequência também sofrem com a quantidade absurda de cortes presentes. Vi algumas pessoas falando que as cenas de ação desse filme são a melhor parte e que são melhores que as do primeiro filme, e eu gostaria sinceramente de entender como. Só porque mais personagens andam pela parede ou fazem mortais? A maioria das cenas de luta sofrem dos mesmos problemas do primeiro, então eu realmente queria entender como que se fala mal das cenas de luta do primeiro e bem das do segundo. A luta entre Scorpion e Noob Saibot foi pra mim uma das cenas mais vergonhosas do filme, além de ser algo que todos, até as pessoas que não gostaram do primeiro filme, queriam ver na sequência. Mas tudo que recebemos foi uma sopa de cortes, efeitos digitais horríveis e a sombra de Noob Saibot parecendo um vilão de Power Rangers. Amo o Karl Urban. Amo. Meu Deus, eu não consigo falar o nome dele. Amo o Karl Urban, mas pra mim ele foi escolhido incorretamente pra ser o Johnny Cage. Nada que o ator é bom de fazer em outras produções foi utilizado pra dar vida ao Johnny. A atuação dele nesse filme poderia ser feita por qualquer outro ator e você nem notaria a diferença. O que eu acho triste, porque ele já provou inúmeras vezes ser um puta de um ator. Raiden continua parecendo um pateta nesse filme, apesar deles mudarem o CGI horrível dos olhos dele pra outro CGI horrível. A maquiagem do ator que fez o Quan Chi foi engraçada, porque você claramente consegue ver que só colocaram uma touca em cima do cabelo do ator e deram o dia como encerrado. A cabeça dele parece um capacete. Também não gostei como a Sindel foi subutilizada nesse filme. Entendo que em partes dos jogos ela foi transformada em um zumbi, mas ela basicamente não faz nada de interessante nesse filme. Eles tiraram completamente a autonomia da personagem, não mostraram como que ela chegou nesse ponto e não mostraram a reação da própria filha dela ao ver a mãe desse jeito pela primeira vez. O que só aumentaria o ódio de Kitana, justificaria ainda mais a traição dela contra Shao Kahn. Depois de ter assistido o filme e ver algumas pessoas falando que eles finalmente escutaram os fãs, tudo que vem na minha mente é alguém balançando um chaveiro na frente de alguém. Muitas cenas do filme pareceram insinceras, como se os responsáveis esperassem que a audiência aplaudisse a cada frase de efeito falada e a cada fatality performada. Eu realmente fico feliz pela maioria das pessoas estarem tendo um tipo de retorno pelo tempo investido nesse filme. E realmente me dói não conseguir fazer parte do consenso. Eu quero falar rapidinho sobre spoilers do filme. Então, caso não queiram ouvir spoilers, peço que vão para a parte dos capítulos do vídeo e mostram o meu veredito final. Apesar de Cole Young ter sido a pedra no sapato de muitas pessoas do primeiro filme, inclusive na minha, achei meio merda ele simplesmente aparecer pelo tempo que apareceu e morrer. Olha, eu sou a última pessoa que queria que ele fosse o protagonista novamente, mas tratar o personagem que mais teve tempo de tela no primeiro filme, onde literalmente tudo girava ao redor dele, e ele ser descartado assim na sequência meio que inutiliza aquele filme, não? É a mesma crítica que tive sobre o terceiro filme de Resident Evil. Em querer responder aos anseios negativos das pessoas em relação ao filme anterior, decidi jogar tudo que foi construído pro ar e automaticamente inutilizar o que veio antes. Não seria melhor se fosse achado um jeito de simplesmente deixar ele na dele, vivendo com a família dele? Sei lá, eu não sou escritor e não sou pago pra criar uma história onde ele ainda poderia estar vivo e escanteado. Mas acredito que eles poderiam ter feito algo melhor. Depois de todo o ódio que o ator recebeu pelo primeiro filme, eu só acho desrespeitoso com o próprio ator. Talvez quando esse filme saia nas lojas digitais eu faça um Ninguém Perguntou sobre esse filme e Mortal Kombat Aniquilação. Isso se esse canal existir até lá. Com certeza tenho mais coisas pra falar sobre esse filme que não consegui sintetizar o suficiente por ter assistido o filme uma única vez. Quando sua opinião não é condizente com a opinião da maioria, você pode acabar se questionando se não está errado, se todo mundo viu algo que você não viu, se talvez você seja cínico demais. Infelizmente eu sou uma pessoa clinicamente online, então fatos, opiniões e sentimentos diferentes estão sempre no meu radar. Ver certas reações acaloradas, para dizer o mínimo, contra pessoas críticas a esse filme nessa semana me assustou um pouco, mas como mais um fã de Mortal Kombat, eu precisava dizer o que eu sinto. Eu realmente fico feliz por quem está gostando do filme e triste por não fazer parte. Mortal Kombat 2 comete quase os mesmos erros do filme anterior. Cenas de luta em sua maioria vexatórias, dependência excessiva em efeitos digitais amadores e direção completamente medíocre. Por favor, tirem Mortal Kombat da mão desse diretor. E é por isso que, na minha opinião, Mortal Kombat 2 merece 1,5 de 5. Se você gostou do filme, por favor, deixe o porquê nos comentários, pois eu ficaria muito feliz e interessado em ler algo além de caralho, o Liu Kang é foda, ou caralho, a Kitana é foda, ou caralho, mano, Shao Kahn. Caso gostem desse meu projeto do YouTube e queiram me ajudar a conseguir um microfone minimamente decente, o link do meu apoia-se está na descrição. Peço também para deixarem um likezinho, mesmo se sua opinião for divergente da minha, e se inscrevam para não perderem mais. Muito obrigado e até a próxima.